Saudações, estimados espectadores, vocês estão no canal Crossmota. Neste vídeo, vou contar para vocês a história do 4 cilindros em linha dinamarquês. Esta é a famosa motocicleta Nimbus, reconhecida por sua confiabilidade e por ter sido produzida quase 20 anos sem mudanças. E como toda a história de produção dessa marca gira praticamente em torno de um único modelo de motocicleta, em suas diferentes gerações e versões, este é um daqueles casos em que, ao analisarmos a história da motocicleta, também vamos conhecer a história da empresa. Fique à vontade, aproveite o vídeo. Fique à vontade, legenda criada por cima dos olhos. Muitos fabricantes de motos do início do século XX que estavam começando a criar um novo meio de transporte, a motocicleta, muitas vezes começaram como fabricantes de bicicletas. Instalando um motor em um chassi de bicicleta testado, era possível ter uma motocicleta. Alguns outros inicialmente trabalhavam com aviação e, por vários motivos, depois passaram a fabricar motocicletas. Entre as empresas de motocicletas, algumas começaram produzindo itens totalmente diferentes de motores de combustão interna e veículos. Uma delas foi a dinamarquesa Fisker e Nielsen, fundada em 1906 por Peder Andersen Fisker e Hans Marius Nielsen. A empresa foi a primeira fabricante europeia de aspiradores de pó, iniciando a produção em 1910. Também produziam motores elétricos para ventiladores, pequenos elevadores, furadeiras, entre outros. Só que a ambição de um dos fundadores e principal engenheiro da empresa, Peder Fisker, não se limitava a aspiradores de pó e motores elétricos. Em determinado momento, ele se interessou por motocicletas e, de forma totalmente inesperada para o público, em 1919, a empresa apresentou sua primeira motocicleta, que recebeu o nome de Nimbus. Vale ressaltar que o design dessa motocicleta foi inspirado em modelos anteriores de máquinas com motor de 4 cilindros em linha, em particular no modelo da fabricante belga Fabric National. O protótipo da motocicleta Nimbus foi criado em 1917, quando Fisker combinou tendências promissoras e modernas da época. O que mais chamava a atenção era o quadro da motocicleta, um tubo grosso e largo que escondia o tanque de combustível dentro. Construções assim começavam a entrar na moda na Alemanha. A parte inferior do quadro era composta por 2 faixas estampadas reforçadas, que na verdade funcionavam como uma espécie de duplo do quadro. Entre elas estava o conjunto motriz, motor de 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigerado a ar, 746 centímetros cúbicos e 9 CV de potência máxima, CV. Dimensões: cilindro com 60 mm de diâmetro e pistão com curso de 66 mm. O motor e a caixa de câmbio de 3 marchas ficavam em um único cárter de alumínio. A motocicleta alcançava até 90 km por hora. Na versão solo, atinge cerca de 70 km/h com o sidecar. Os cilindros de ferro fundido eram separados. O mecanismo de distribuição de gás seguiu o esquema válvula sobre válvula. O motor longitudinal exigiu um eixo cardan, em vez de apenas um eixo, como nas motos com suspensão traseira rígida. A roda traseira e o paralama eram presos ao braço oscilante com 2 amortecedores, legendas criadas por Dima Torzok. O conjunto incluía um garfo dianteiro de braço curto, construção complexa, com 2 molas em carenagens fechadas funcionando por compressão. A motocicleta de 1919 recebeu o índice A, e foi assim que ela ficou. O modelo A foi produzido até 1923, sendo substituído pelo modelo B, com garfo dianteiro simplificado, carburador modernizado e novo coletor de admissão. No início, as vendas da motocicleta eram baixas,
mas a presença de Fisker em várias corridas melhorou sua reputação e impulsionou as vendas. Continuação. Em 1921, a Nimbus venceu a corrida de 1.300 km Paris-Copenhague, e outro exemplar tunado conquistou o primeiro lugar com folga na corrida Odense-Berlim-Odense de 1922. Na corrida, a velocidade da motocicleta às vezes ultrapassava 140 km/h, e o veículo apresentou um surpreendente consumo médio de 4,8 litros por 100 km. Em 1927, ou 1928, segundo outras fontes, a Nimbus parou de produzir motocicletas para focar na ampliação de seu principal produto. No período de 1919 a 1927, saíram da linha de montagem 1.252 unidades da motocicleta Nimbus. Graças ao tubo de grande diâmetro na estrutura do quadro, a motocicleta ganhou o apelido de chaminé de fogão. Às vezes, na literatura, pode-se encontrar o termo duto de fumaça. Porém, a história desta motocicleta não acabou aí. Em 1932, Fisker, junto com seu filho, começou a projetar uma nova motocicleta. Em 1934, para surpresa de muitos, a marca Nimbus reapareceu no mercado de motos, e logo essa motocicleta se tornou a mais vendida na Dinamarca. Os principais clientes passaram a ser os Correios da Dinamarca, o Exército e a Polícia. A construção do modelo C só lembrava as versões anteriores conceitualmente. No quadro da motocicleta, ainda era instalada uma fileira de 4 cilindros em linha longitudinalmente e a transmissão para a roda traseira continuava sendo por eixo cardan. Aqui acabam as semelhanças. O modelo C era bem diferente das gerações anteriores da motocicleta. A construção usava perfis estampados e era bem primitiva. O tanque de combustível ficava no topo do quadro, igual à BMW Zundap. A suspensão traseira era rígida, mas na dianteira havia garfo telescópico, pela primeira vez em uma motocicleta de produção em série. Nas BMW de produção em série, o garfo telescópico só apareceria um ano depois. Até 1939, o garfo do Nimbus tinha só mola, sem amortecimento hidráulico. O guidão era uma larga chapa estampada com os manetes de controle nas extremidades e no centro ficavam os instrumentos e os interruptores dos equipamentos elétricos. O motor, embora semelhante, era novo, manteve a mesma configuração. O cilindro e pistão mediam 60 x 66 mm com volume de 746 centímetros cúbicos. Agora, os 4 cilindros formavam um bloco só com a parte superior do cárter. A distribuição dos gases passou a ser feita por válvulas no cabeçote. Essas inovações permitiram aumentar a potência máxima do motor, inicialmente para 18 CV. Essas inovações elevaram a potência do motor de 18 CV para 22. A motocicleta, antes com 172 kg, agora atinge 120 km/h de velocidade máxima. A caixa de câmbio de 3 marchas tinha um mecanismo engenhoso, permitindo conectar a alavanca manual ou o pedal de pé à haste de câmbio. Desde 1935, foi instalada na versão luxo. Além disso, a alavanca podia ser colocada à direita ou à esquerda, conforme o desejo do cliente. Da mesma forma, o pedal do freio traseiro podia ser movido da direita para a esquerda, se necessário. De acordo com a característica de significância das imagens, a água brilhava fora da cratera. A motocicleta também era conhecida pela robustez e foi fabricada nesse formato até 1940. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava, o governo dinamarquês gastou cerca de 50 milhões de coroas dinamarquesas na mecanização do exército. Diversos modelos SI foram adquiridos para as tropas. Durante a ocupação alemã de 1940 a 1945, a Fisker e Nielsen teve dificuldade para obter materiais e produziu apenas 600 motocicletas. Após a Segunda Guerra Mundial, um motor de combustão interna muito aprimorado foi construído e testado. Como a fábrica não tinha dificuldade em vender os modelos antigos, decidiu não investir muito em novos equipamentos. Em vez disso, foram feitas pequenas melhorias nos modelos existentes. A motocicleta foi fabricada assim até 1958
Na história das motocicletas, a Nimbus talvez seja a única produzida por mais de 20 anos sem grandes mudanças. A maioria dos Nimbus estava a serviço do governo. Assim, cerca de 20% de todas as unidades produzidas estavam no exército. Outros 30 a 35% trabalhavam na polícia e no serviço postal. A polícia usou o Nimbus até o final dos anos 50, quando o desenvolvimento de carros e motocicletas tornou impossível o uso do antigo modelo em linha. Já nos Correios, as motocicletas foram usadas com sucesso até 1972. O fraco desempenho dinâmico no fim da produção afastou a maioria dos compradores particulares. Perto de meados dos anos 50, cada vez mais dinamarqueses preferiam motocicletas britânicas ou italianas, que eram leves e rápidas. A produção da Nimbus terminou em 1960, com a entrega do último lote conforme contrato com o Exército. Foram produzidas cerca de 12 mil motocicletas Nimbus modelo C no total. O conservadorismo e o foco em contratos governamentais prejudicaram essa marca dinamarquesa. Enquanto a motocicleta de 4 cilindros era requisitada, tudo ia bem no serviço. Após o fim dos contratos, começaram tempos difíceis. Nos anos 50, Fisker e Nilsson criaram um protótipo melhorado de 4 cilindros e um de moto bicilíndrica, mas essa tecnologia nunca foi lançada. Assim terminou a história da motocicleta Nimbus. Fisker e Nilsson se concentraram na produção do que faziam de melhor: motores elétricos, aspiradores de pó e assim por diante. Impressiona que tantas dessas motocicletas ainda existam atualmente. Das cerca de 12 mil Schmel produzidas hoje, mais de 4 mil estão registradas, e em uso apenas na Dinamarca, e cerca de 2 mil ainda existem em outros países. E não só sobreviveram, a maioria ainda funciona e circula nas estradas atualmente. Na própria Dinamarca, existe um movimento formado por fãs dessa motocicleta, cujos membros estão sempre se reunindo em vários eventos, chegando aos encontros, pilotando seus Nimbus, e esse fato comprova a enorme confiabilidade dessa motocicleta. Amigos, minha história termina aqui. Como sempre, quem esteve com vocês foi o canal CrossMoto. Interajam com o canal, inscrevam-se, compartilhem e comentem. Todos são bem-vindos. Um agradecimento especial a todos que apoiam meu canal financeiramente pelos dados fixados na descrição. Obrigado pela atenção. Até a próxima.